O diodo em si, como a gente conhece hoje, como ele foi desenvolvido, né? Como que foi possível fazer um diodo sair daquela válvula que você viu, que o Thomas Edison descobriu, mesmo que sem querer, para um componente tão pequenininho e que serve para várias aplicações nos dias de hoje. Os cientistas descobriram, por meio da tabela periódica, né, por meio de manuseação, não sei nem se essa palavra existe, mas o manuseamento de elementos químicos, que existem alguns elementos que são chamados de semicondutores. Quais são esses elementos? Se você já está um pouco acostumado com a eletrônica, talvez você tenha falado silício e germânio. Mas não são só esses dois. Apesar do emprego, o silício ser bastante utilizado, o germânio até também um pouco, existem outros elementos que também são semicondutores. Quais são esses elementos? Por que ele tem essa característica? Se você olhar aí na sua tabela periódica, esses são os elementos que, por meio do modelo atômico de Bohr, tem 4 elétrons na sua última camada. E aí o que acontece? Todos os átomos de um determinado semicondutor, como o silício, por exemplo, começam-se a interagir entre si, compartilhando elétrons, fazendo ligações covalentes e estabilizadas. Então eles conseguem juntar entre si, né, falando do material puramente mesmo, e formar retículos cristalinos que, por meio de uma ligação covalente, estão conectados entre si e em equilíbrio. Só que o que acontece? Um material que tem 4 elétrons na última camada, o que a gente pode falar desses elétrons? Desse material propriamente dito? Bom, você já sabe que os materiais, os elementos que têm menos elétrons na última camada, camada de valência, que a gente chama, eles têm tendência a doar esses elétrons na hora de você fazer uma ligação química. E os que têm mais elétrons de receber. Só que os semicondutores têm 4 elétrons. E na última camada, na camada de valência, eu só posso ter 8 elétrons. Ou seja, como um elemento que tem 4 elétrons vai se comportar? Será que ele vai doar os 4 ou será que ele vai receber 4? E é por isso que ele é um semicondutor, que é um condutor que só conduz, como o nome já diz, né? Quando estiverem algumas especificações sendo exercidas, sendo respeitadas. Então, basicamente, quando a gente vai estudar eletrônica, quando a gente vai aprender algumas coisas sobre elétrica, a gente sabe que tem materiais que são condutores, os semicondutores, que eu estou comentando aqui para vocês agora, e também os condutores propriamente dito. Condutores, acho que eu falei errado, né? Condutores, semicondutores e isolantes. Basicamente, o que existe é o seguinte. Vai existir uma camada de condução nesse material e uma camada de valência, tanto no material isolante, quanto no condutor, quanto no material semicondutor. E qual que é a diferença desses três? Basicamente é o seguinte, eu vou ter uma banda de condução e uma banda de valência. Vamos até chegar mais perto novamente. Tem a banda de condução e a banda de valência. No isolante, a diferença entre as duas, para eu conseguir transportar energia elétrica, corrente elétrica, propriamente dito, no material isolante, eu vou precisar fornecer muita energia. E é por isso que ele se caracteriza como material isolante, porque eu preciso de uma alta energia para ele começar a conduzir. Já o semicondutor, ele vai precisar de uma determinada energia para que ele entre na banda de condução, mas é uma energia um pouquinho menor, por isso que ele é semicondutor. Ou seja, se eu conseguir aplicar uma determinada energia aqui, suficiente, eu faço com que ele conduza numa determinada região. E o meu condutor, propriamente dito, ele não vai ter separação nenhuma. Ele já vai ser um condutor por natureza. Então, por isso que a banda de condução e de valência aqui estão uma junto com a outra. E, basicamente, essas são a característica desses três materiais. E aí, a gente vai dar enfoque em quem? Nesse materialzinho aqui, ó, nesse semicondutor. E os semicondutores, como eu já falei, são aqueles que têm 4 elétrons na última camada. Os mais usados hoje em dia são o silício e o germânio, porque eles são amplamente, ou melhor, eles têm grandes quantidades na natureza. Só que para cada um desses semicondutores, existe uma determinada energia que você precisa empregar para que eles conduzam propriamente dito. O material em si, intrínseco, conduza propriamente dito. Então, por exemplo, o silício vai ter lá um determinado potencial de energia, o germânio vai ter outro potencial de energia, o galho vai ter outro potencial de energia, e assim sucessivamente. Então, basicamente, aqui eu fiz um desenho de um átomo de silício. O silício ele vai ter 4 elétrons na última camada. Se eu vier aqui e colocar outro átomo de silício, ele vai fazer uma ligação covalente com esse silício aqui, né? Então, se eu pegasse, sei lá, outro silício e colocasse aqui, certo? Eu vou ter um elétron aqui, um elétron aqui, um elétron aqui, um elétron aqui. E aí ele vai fazer uma ligação covalente com esse silício aqui de cima, e aí vão fazer vários átomos que vão ter várias ligações covalentes, e aí ele vai formar o material em si, o próprio silício puramente dito, silício puro propriamente dito. E aí o que acontece? Esse material aqui é o silício, ou o germânio, ou qualquer outro. Para eu fazer o material semicondutor, aliás, o material semicondutor não, o diodo em si, eu vou precisar fazer algumas propriedades. Eu não sei se você já viu, mas normalmente um diodo, ele vai ter uma parte P e uma parte N. Vamos supor que é uma parte positiva e uma parte negativa. A parte negativa, se eu vier com elétrons do lado dele, eu vou ter o bloqueio. Eu não vou ter a passagem de elétrons pela parte N. Pela parte P eu consigo sim conduzir os elétrons e eles passam para o outro lado, fazendo o caminho do fluxo ordenado de elétrons, fazendo com que a corrente elétrica flua propriamente dito. Mas para isso, eu vou precisar fazer uma coisa que se chama dopagem nesse material aqui. Eu vou precisar fazer uma outra ligação química para conseguir constituir esse material do tipo P e esse material do tipo N, que vai fazer o mesmo trabalho que aquele triodo que eu comentei com vocês no início. Que de um lado eu passo corrente, do outro eu não passo corrente. Aí eu consigo fazer basicamente esse controle. E como é que isso funciona? Lá na minha tabela periódica eu vou ter uma coluna onde eu vou ter os semicondutores. Vou até tentar colocar essa tabela periódica aqui do lado para vocês. Aí, tendo os semicondutores desse lado, na coluna do lado eu vou ter elementos que se caracterizam por ter 3 elétrons na camada de valência. E do outro lado eu vou ter elementos que se caracterizam por ter 5 elétrons na camada de valência. Então os meus semicondutores vão ter 4 elétrons na última camada de
valência. O boro, por exemplo, ele vai ter 3 elétrons na camada de valência e o fósforo vão ter 5 elétrons na camada de valência. Então o que eu faço? Eu pego um determinado semicondutor de silício, por exemplo, e dopo ele, eu coloco substâncias nele para fazer com que ele fique um material do tipo P ou do tipo N. Como que eu faço um material ou um semicondutor que tem 4 elétrons na última camada virar um material do tipo P? É isso que você pensou. Ou não. Olha o que acontece. Quando eu junto um átomo de silício com um átomo de boro, por exemplo, olha o que acontece. Eu vou ter 4 elétrons aqui, 7 elétrons aqui, e vai me sobrar uma coisa que a gente vai chamar de lacuna, que é onde eu não tenho preenchimento nenhum, que é onde eu não tenho nenhuma ligação. E essa lacuna, para o nosso processo que a gente está fazendo, vai se caracterizar como se fosse uma carga positiva. Então é como se esse material aqui, ele ficasse menos negativo, menos eletronegativo. Então vai ser caracterizado por um material que a gente vai chamar do tipo P. Já quando eu faço essa mesma conexão do silício com um átomo de fósforo, o P é porque representa o fósforo, vai ter as mesmas ligações, só que no caso de baixo, eu vou sobrar com um elétron, vai continuar um elétron aqui. E esse material vai ser caracterizado, ou vai ser denominado como material do tipo N, por uma maior quantidade de elétrons. E aí, para eu fazer o diodo, o que eu faço? Eu pego e junto esse material do tipo P com o material do tipo N. E basicamente assim eu tenho o meu diodo. Mas olha o que acontece. Quando eu faço a fusão desses dois elementos, o material do tipo P e o do tipo N, eu começo a ter várias lacunas no meu material do tipo P. Então eu vou ter várias lacunas aqui, que vão ser como se fossem nossas cargas positivas. Então eu vou ter várias lacunas aqui, que está faltando os elétrons. E do outro lado eu vou ter vários o quê? Vários eletronzinhos, certo? O que vai acontecer? Quando eu tenho essas lacunas e esses elétrons aqui, e eu fundo os dois materiais, eu faço uma fusão dos dois materiais, eu vou ter que os meus elétrons, eles vão vir para cá. Enquanto as minhas cargas positivas vão vir para o outro lado. Ou seja, vai ter um preenchimento dessas lacunas aqui que faltou. E esse lado aqui vai ficar um pouquinho mais positivo. E aí, presta atenção no que vai acontecer. Na hora que eles tentarem se estabilizar, os elétrons vão passar para esse lado. Aqui eu vou ficar com cargas positivas, aqui com cargas mais negativas. E vai haver uma diferença de potencial entre esses dois pontos. Uma determinada zona vai ter uma diferença de potencial. Essa zona daqui, ó, em que está concentrado as cargas positivas e negativas, a gente chama de região de depressão ou barreira de potencial propriamente dita, que é uma barreira que impede que eu tenha fluxo de elétrons com um determinado potencial, com uma determinada tensão elétrica propriamente dita. Então, basicamente, eu vou ter o seguinte aqui, ó, vou ter uma barreira de potencial. E aí, para que haja condução, para que o diodo conduza, eu preciso romper essa barreira de potencial empregando uma determinada tensão dentro do meu diodo. E a consequência disso, galera, é bastante interessante. Mas antes, teve uma coisa que eu não comentei com vocês. Um material do tipo P, quando a gente olha para ele, na denominação do diodo propriamente dito, a gente vai chamar ele de cátodo. Ou também uma letrinha que representa esse cátodo é o K. E do outro lado a gente tem o anodo, ou ánodo. Tem gente que fala várias coisas diferentes, né? Vários jeitos de falar diferentes aí. Depende de onde se você coloca o acento, onde você coloca o acento. Mas o que acontece é o seguinte. No ánodo, eu vou chamar simplesmente A. Eu vou ter o cátodo para o material do tipo P e ánodo para o material do tipo N. Aí o que acontece? Eu tenho mais elétrons aqui, tenho mais cargas positivas aqui, que na verdade são lacunas, mas nem todos os elétrons que estavam aqui vão para essa região, e nem todas as lacunas, né, ou cargas positivas que estavam aqui, vão para essa região. Então eu vou ter uns elétrons mais ou menos aqui, por aqui, e eu vou ter umas lacunas mais ou menos aqui. E aí, essa região que surgiu aqui vai fazer o seguinte trabalho. Não vai permitir com que essas cargas positivas venham para o lado de cá. E nem que essas cargas negativas venham para o lado de lá. Por quê? Porque essa barreira fina de elétrons que está concentrada aqui vai começar a impedir com que esses elétrons venham para cá. E basicamente, as lacunas que eu vou ter aqui vão impedir com que as lacunas que eu tenho aqui, ou cargas positivas, venham para cá. E aí eu vou ter, propriamente dito, o funcionamento do meu diodo. Que é como? Ao polarizar o diodo diretamente, fazer uma polarização direta, eu conecto o positivo no tipo P, o negativo no tipo N. E aí o que acontece? Aqui eu vou continuar com a minha barreira de potencial, que eu vou chamar de VB, barreira de potencial de barreira, e a tensão da fonte eu vou chamar de VP. Quando o VP for maior que VP, o que eu faço? O que eu vou ter? Eu vou ter uma força maior que faz com que as lacunas ou cargas positivas que estejam aqui sejam repelidas, ou seja, tenham força suficiente para vir para cá, que antes não tinha por conta dessa barreira, e os elétrons possam vir para o lado de cá. E aí eu acabo rompendo essa barreira, ela deixa de existir, certo? Porque os elétrons iam para cá, as lacunas iam para cá. E aí eu começo a ter a condução de corrente elétrica propriamente dita no meu diodo. Se eu inverter isso aqui, se eu colocar aqui negativo e aqui positivo, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma repressão, né? Eu ia falar totalmente errado. Eu vou ter uma repulsão dos elétrons que estão aqui com o da bateria, certo? Com o potencial da bateria. E eu vou ter a tendência em aumentar essa barreira de potencial. E aí o meu diodo não conduz corrente elétrica. E basicamente é por isso que o diodo, em um determinado sentido, conduz corrente elétrica e em outro sentido não. Basicamente é fazendo uma dopagem de um material semicondutor, fazendo um tipo P e um tipo N, fundindo os dois, eu consigo, propriamente dito, criar o meu diodo, que vai ser a base para um dos componentes mais principais ainda, além do diodo. Que é quem? O transistor. O transistor nada mais é do que também uma composição de materiais tipo P e tipo N, só que em 3 camadas. E aí você pode fazer aplicações diferentes.